Oi pessoal, passando aqui para avisar que eu tive que dividir o último vídeo em duas partes porque o conteúdo ficou um pouco grande demais. Acabaria ficando 20 minutos, mais de 20 minutos, de uma só vez, então eu resolvi dividir em duas partes. A primeira parte falando sobre o Collar simples e a segunda parte, que é essa agora, falando sobre o Collar longo. Então acho que assim fica melhor. Te peço para você curtir e se inscrever no canal. Então vamos lá pro próximo conteúdo. Obrigado. Existe também uma operação chamada Collar longo, que talvez seja até melhor do que o Collar simples. E ele consiste basicamente na mesma coisa, só que existe uma pequena diferença. Primeiro você vai comprar uma ação, exatamente igual. Você vai vender uma opção do tipo Call, que é a venda coberta, exatamente igual, mas a diferença está aqui. Você vai comprar uma put longa. Essa put ela vai ser para um vencimento de daqui a 5, 6 meses, dependendo do que você queira. Mas ela vai ser longa, ela vai ser bem distante do vencimento atual. Nesse exemplo que eu trouxe, a compra de Petrobras foi exatamente no mesmo preço, 32,01. Houve uma venda de PetriB 366, exatamente a mesma call, no 33,51, pegando 60 centavos de prêmio, mas a diferença aqui está na put. Eu peguei uma Petri S 320 que me custou 2,70. Nesse exemplo fictício, mas também eu peguei números bem próximos da realidade. Quanto mais longa é a put que você compra, mais cara ela vai ser. Por isso que aqui existe uma diferença entre o preço que você paga inicialmente na operação. No Collar simples, essa operação tinha custado 3.271. Já no Collar longo, essa operação custaria 3.411. Seria uma diferença de uns R$ 200 mais ou menos para montar o Collar longo, uma vez que a put é bem mais cara. Na prática seria mais ou menos assim. No primeiro mês desse exemplo, você compraria a Petri 4, venderia a Petri B, que seria a call, e compraria a put a 2,70. A venda da call, ela te dá um crédito de 60 centavos por ação. A compra da put é um gasto de 2,70 por ação. Perceba que, nesse exemplo, a call ela foi vendida para fevereiro e a put ela foi comprada lá para julho. Então é uma diferença de 5 meses entre a call e a put. O custo da put seria os 2,70 menos os 60 centavos que você recebe por conta da venda coberta. Então a put ela tem um gasto líquido de 2,10 por opção. Nesse caso o lucro máximo é de 3,3% e o risco máximo, o prejuízo máximo é de 9,57%. O prejuízo máximo aqui é maior, mas isso será melhor explicado nos próximos slides. Digamos que chegou o mês 2, não houve o exercício da call, a ação se manteve estável, ou então ela caiu um pouquinho, então aquela call ela virou pó. O que é que você faz? Você pode fazer uma nova venda coberta. Nesse caso, a venda coberta que eu simulei seria uma venda no Petri C 366, que é no vencimento de 18 de março, e você recebe 70 centavos por ação nessa operação. Esses 70 centavos aqui são fictícios. Então, o que é que nós temos aqui? A ação Petri 4, você comprou, não vendeu essa ação, então ela permanece. A call, ela virou pó, a de fevereiro, mas você fez novamente uma venda coberta para março e recebeu, nesse caso, 70 centavos. Você já tinha recebido 60 centavos na venda coberta de fevereiro e agora na venda coberta de março você recebe mais 70 centavos. Então o custo da sua opção ela não é mais 2,10, ela já reduz um pouco mais. 2,10 menos 70 centavos você vai ter um custo de 1,40. Por isso que o risco máximo da operação foi reduzido para 7% e o lucro da operação foi aumentado para 4,91%. Perceba que inicialmente o valor da put era de 2,70 e agora eu coloquei como 2,10 para fazer uma nova simulação, porque eu reduzi daqueles 2,70 os 60 centavos anteriormente, em fevereiro, e agora eu reduzi novamente os 70 centavos dos 2,10 para dar 1,40. Por isso que no mês seguinte a gente já vai considerar como se a put tivesse sido comprada por 1,40 para fazer uma simulação mais adequada. Chegou então o terceiro mês dessa operação e novamente a ação ela ficou mais ou menos parada ou então ela caiu um pouco e aquela opção do tipo call ela virou pó. Aquela Petri C alguma coisa que tinha sido vendida, ela virou, foi a zero, ela virou pó. Então você tem a possibilidade de vender novamente
uma opção agora no mês seguinte, que seria o mês de abril, uma Petri D326, por exemplo, você vende mais 100 opções e recebe um prêmio, digamos que 65 centavos nessa operação. Então você recebeu 60 centavos no primeiro mês, 70 centavos no segundo e 65 centavos no terceiro, nesse valor que eu inventei. Então o que nós temos aqui? Você primeiro comprou a ação, vendeu a opção em abril, recebeu 65 centavos e a put ela permanece porque o vencimento é para julho, ainda não chegou em julho, então ela continua com o mesmo valor inicial comprado. O seu custo ele agora passa a ser de 1,40 menos 65 centavos e vai para 75 centavos. Perceba que nesse momento, com um custo de 75 centavos, o seu seguro se tornou mais barato por causa das vendas cobertas. Então o seu lucro máximo ele aumenta para 5,82% e o seu prejuízo máximo ele reduz para 4,5%. Agora pulando 2 meses para frente, a operação já chegando no mês 5. O que teria acontecido caso a ação ela não tivesse movimentado muito, ela tivesse caído um pouco, ou então até subido um pouco e você tivesse feito uma rolagem até positiva nesse caso? Nesse momento você já teria recebido diversos prêmios na operação e novamente fariam a venda coberta para o mês seguinte, recebendo 80 centavos de prêmio. A ação, a Petri 4, ainda está aqui, o seu preço de compra foi o mesmo, 32,01. A sua put ainda está aqui, ainda não chegou no vencimento dela, que seria o mês 6, no caso, considerando o início da operação, seria o sexto mês, mas ela é para julho. E a venda coberta aqui seria, nesse exemplo, para o mês de junho, já seria no mês seguinte, e receberia um prêmio de 80 centavos por opção. Depois de tantos prêmios que você já recebeu, a sua put, o seu seguro, ela estaria com um custo atual de 5 centavos e você receberia os 80 centavos para reduzir esse custo. Então, a partir desse momento, você já tem um custo negativo na opção. E acontece algo bem interessante nesse caso, que você pode, a sua ação, ela pode ir para qualquer lado, que independente do lado que ela vá, subindo ou caindo, você vai ter lucro nas duas operações. Porque nesse ponto, se a ação subir, você tem um lucro máximo de 12,91%, e se a ação cair, você também tem lucro, e agora um lucro de 1,66%. Claro que nesse exemplo que eu dei, tudo deu certo, mas as coisas podem dar um pouco errado e mesmo assim você ter sucesso na operação. Talvez isso aqui até demorasse mais 1 ou 2 meses para que o seu custo da operação ficasse negativo e você tivesse lucro nas duas pontas, tanto subindo quanto caindo. E também poderia dar muito errado, a ação poderia explodir para 40, 50 reais e aí você teria que desmontar a operação e assumir esse prejuízo bem leve e vender a ação no preço que ela estivesse no mercado. Óbvio que não existe uma operação onde você tem 100% de chance de ter lucro, mas com o manejo correto, você pode fazer com que o tempo ele esteja a seu favor e você vai fazendo essas rolagens mês após mês para pegar mais prêmios e você vai conseguir diminuir o seu custo inicial cada vez mais. Então, no caso do mercado, dá uma subida explosiva ou uma queda explosiva, você não vai sair tão machucado dessa operação quanto sairia se não tivesse feito o manejo correto. Basicamente, a estratégia do collar long é o seguinte: se a ação cair ou ficar estável, que foi o que eu mostrei na simulação, é possível você fazer as rolagens da call e pegar prêmios todos os meses. E até quando chegar no dia do vencimento da put, que seria em julho, você pode rolar a put e continuar fazendo essa operação indefinidamente quantas vezes você quiser. É só você fazer a rolagem. No caso da ação subir, é possível fazer a rolagem saindo no 0 a 0 sem prêmio ou então com algum pequeno custo. Você vai dar espaço maior para a sua ação subir e você vai pagar um pouquinho por isso, caso a ação suba muito. O pior cenário, como eu já tinha mencionado, é a ação subir sem parar e você eventualmente vai ter que aceitar e vender o ativo do jeito que tiver para poder desmontar a operação. O melhor cenário é se a ação cai pouco ou fica estável, como eu já tinha falado lá no começo, que todos os meses você vai ter a possibilidade de pegar prêmio até zerar o seu risco
e até chegar a um ponto que você vai ter lucro em todas as pontas, caindo ou subindo. Um outro cenário que seria até aceitável seria a ação despencar, o mercado inteiro sofrendo, todo mundo em pânico, mas você tem a sua ação com capital protegido. Então você vai vender a sua ação no preço de exercício da put e vai ter aquele capital inicial protegido, tirando os custos, claro, da operação, que seria, que eu tinha mencionado, acho que no começo, de R$ 70 nessa simulação. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje. Essa operação de collar long ela é muito conhecida e muito utilizada no mercado. Então, por hoje é só e nos vemos na próxima.